E neste vídeo, a ameaça filisteia. Informações básicas para compreender melhor as histórias da Bíblia. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Os filisteus, eles representavam a ameaça mais séria para a nação de Israel. Em seu 5º ano de reinado, 1180 a.C., Ramsés III, rei do Egito, derrotou os povos do mar numa batalha naval ocorrida provavelmente na foz do rio Nilo. Seus atos foram registrados em relevos entalhados nas paredes do templo consagrado a Amon em Medinet Abu, na margem ocidental do Nilo, próximo a Tebas. Esses relevos mostram os povos do mar chegando no Egito em carroções e embarcações com suas famílias e pertences. Parte do povo se deslocou por terra, acompanhando a costa do Levante. Um dos grupos dos povos do mar, chamado Peresete, é retratado usando adornos para a cabeça, feitos com penas ou pedaços de junco, alinhados perpendicularmente a uma faixa horizontal. Esse grupo corresponde aos filhos do Antigo Testamento. Um dos símbolos pictográficos encontrados num disco de argila em Festo, Creta, datado do século 17 a.C., mostra um adorno para a cabeça bastante parecido com os de Medinet Abu. Então, esta semelhança e a referência de Amós a Cafitor como local de procedência dos filisteus indicam que eram um grupo de origem cretense. A designação Cafitor é equiparada com o nome egípcio Creta. É provavelmente que os filisteus tenham sido expulsos de Creta por outros povos do mar, cuja identidade não vem ao caso aqui. Porém, estudos de anéis anuais de árvores europeias e mudanças de nível de turfeiras e lagos sugerem a ocorrência de uma crise no clima da Europa em 1200 a.C., fato que pode ter desencadeado as imigrações. Os egípcios afirmavam ter conquistado uma grande vitória em sua batalha contra os povos do mar. O papiro de Haris de Ramsés IV, um papiro com 40 metros de comprimento, no qual se encontram registrados os acontecimentos do reinado de Ramsés III, declara: derrotei todos aqueles que ultrapassaram as fronteiras do Egito vindos de suas terras. Aniquilei o povo da Nuna vindo de suas ilhas, os Tijeker, os Peresete, no caso filisteus, os Cherdens e os West do mar, todos eles foram exterminados. Os filisteus derrotados se assentaram na planície costeira do sul da Palestina, daí o nome dessa região. A chegada dos filisteus na Palestina é marcada em termos arqueológicos por suas cerâmicas peculiares, período micênico, bastante semelhantes a exemplares egeus. Os filisteus, eles foram o primeiro povo a usar o ferro na Palestina. Portanto, arqueologicamente, sua chegada também é marcada pela transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Então, devido ao monopólio desse metal pelos filisteus, os israelitas se tornaram dependentes de seus ferreiros para afiar ferramentas.
5 cidades filisteias importantes foram fundadas na costa do Mediterrâneo ou próximo a esta: Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. O juiz Sangar libertou Israel dos filisteus, mas quem recebe destaque é Sansão, o juiz com forças sobre-humanas, demonstrada quando ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento e carregou a porta da cidade de Gaza até o alto de um monte que julgou sobre Israel durante 20 anos. Seu ponto fraco, a atração por mulheres estrangeiras, o levou a perder os cabelos, a força e a visão. Apesar de seus atos de heroísmos dramáticos, Sansão não livrou Israel da opressão filisteia. Os filisteus, eles representavam uma ameaça inigualável. Eram soldados disciplinados e possuíam armas superiores às dos israelitas. Então, cansados de invadir e saquear periodicamente o território de Israel, procuraram conquistá-lo em caráter definitivo, deslocando-se para o interior. Ocuparam grandes partes dos montes da região central. Então, foi nesse contexto que Samuel cresceu na cidade de Siló, na região montanhosa de Efraim. Ali ficava o tabernáculo, ao qual haviam sido acrescentadas algumas construções permanentes, formando um complexo chamado de Templo do Senhor. Então, durante sua juventude, Samuel foi instruído pelo sacerdote idoso Eli. Ao atingir a idade adulta, Samuel foi reconhecido como profeta do Senhor em todo Israel, desde Dan até Berseba. Também atuou como juiz, percorrendo um circuito que incluía Betel, Gilgal, Mispa e Ramá, a cidade onde morava. De acordo com o livro de Samuel, depois que os filisteus mataram 4.000 israelitas no campo de batalha de Afeca, o povo pediu que a Arca da Aliança fosse trazida de Siló para o acampamento israelita em Ebenezer, possivelmente Esbet-Sarté. Quando os filisteus ouviram gritos de júbilo dos israelitas, eles pensaram que um deus havia chegado ao acampamento de Israel. Na batalha subsequente, os israelitas foram massacrados. 30.000 soldados, inclusive os 2 filhos rebeldes de Eli, morreram e a Arca da Aliança foi tomada. Ao receber essa notícia, Eli caiu da cadeira onde estava assentado, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora também morreu durante o parto, exclamando: "Foi-se a glória de Israel."